Oi, pessoal, tudo bom? Estamos em mais uma aula de microbiologia, né? Para dar continuação à aula de líquidos cavitários, né? E eu espero que mentalmente vocês estejam falando quais são os líquidos cavitários que estamos abordando, né? A gente falou na aula passada do líquido pleural, né? E hoje a gente vai falar do líquido peritoneal, mas ainda tem o líquido ascítico, né? Opa, líquido ascítico é líquido peritoneal, perdão. E ainda tem o que? O líquido sinovial e o líquido pericárdico, né? A gente vai ver que a coleta é a mesma, a única diferença que vai mudar é saber o local. E algumas bactérias mudam, né, de uma situação para outra. Então é importante saber os agentes etiológicos que causam determinadas doenças, tá? O líquido peritoneal, vocês vão ver no laboratório que a gente chama ele de líquido ascítico, tá? O líquido peritoneal, né, é o líquido que fica no peritônio, né? O peritônio, galera, eu botei aí, né, que é uma membrana serosa com duas faces, né? O que significa isso? Vamos desmembrar, né? Membrana é uma camada que reveste algo. No caso, né, a gente está falando de uma camada que reveste, né, o nosso abdômen, correto? Muito bem, todo mundo gravou, né? E tá dizendo que é uma dupla camada com duas faces, né? Por ele ser seroso, a gente sabe que seroso é uma camada úmida com células epiteliais em abundância. Então, o líquido peritoneal, né, ele é na cavidade peritoneal, né, que vai ser formado por essa membrana serosa, que é uma membrana úmida com células epiteliais, que vão ter duas faces. Então, a gente pode dizer que é uma membrana dupla face serosa, né? Aonde que está localizado, né, esse líquido, né, peritoneal ou líquido ascítico, né? Ele está localizado em locais que a gente já falou bastante na aula de fisiologia, né? Que é o fígado, o estômago, o pâncreas, o baço, os intestinos, a bexiga, os ovários e as tubas uterinas, né? Quando a gente vai falar do rins, né? Os rins, a gente chama os rins de face retroperitoneal. Então, como o rins fica atrás, né? A gente não chama ele de líquido peritoneal, a gente chama ele de líquido retroperitoneal. Então, para não esquecer, né? O que está localizado lá na cavidade peritoneal? Quais são os órgãos que estão localizados na cavidade peritoneal? É o que? Fígado, estômago, pâncreas, baço, intestino. Intestino, ó, eu botei afeminizei o intestino. Intestino, bexiga, ovários e tubas uterinas, né? Ok, agora a gente já sabe, né, o que se localiza, né? Agora a gente não pode esquecer, né, que como lá no líquido pleural, né, quando essa quantidade de líquido aumenta, né, um paciente normal, ele não vai ter o valor de proteína, né, e vai ter pouca quantidade de célula. Então é para lembrar que nesses líquidos, além da dosagem de fazer, né, o foco a gente aqui é a microbiologia, né, além de fazer, né, a coleta microbiológica para descobrir qual é o agente etiológico, qual é o agente infeccioso que está causando determinada doença, né? A gente tem que entender, né, que um paciente normal, nesses casos, esses líquidos deveriam ter poucas proteínas, né? Mas quando se eleva a quantidade de proteínas, a gente pode desconfiar de uma infecção. E essas infecções podem ser causadas por essa lista de agentes aí que eu coloquei na nossa folhinha, né? Então, diferentes processos infecciosos podem causar aumento. Claro que existem aumentos do peritônio que não são causados pelo processo de ter alguma infecção por alguma dessas bactérias, tá? Existem, né, essas bactérias, para mais uma vez repetir, a maneira que se escreve, né? Primeira letrinha maiúscula e segunda minúscula, né? Então, quais são os agentes, né? Quais são as bactérias, né? Que podem crescer quando a gente está fazendo pesquisa de líquido peritoneal, né?
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus specie, Enterobacteriaceae, Neisseria gonorreia, Mycobacterium tuberculose, quase não saiu, Mycobacterium tuberculose e Candida espécie, tá? E aí eu coloquei ali a coleta e o transporte, tá, galera? Coleta e transporte vai ser a mesma situação que a gente falou do líquido pleural, né? A aspiração é por agulha, né? Colocar esse material em tubo estéreo, né? Também não vai permitir o SPS de anticoagulante, né? Se trata de sódio e EDTA, diminui a viabilidade da amostra, então é material estéreo mesmo para transportar, né? E o meio de cultura, né, que a gente usa, né, para fazer, né, o transporte, né, desse material para diminuir a viabilidade dele, para você diminuir a viabilidade, eu vou repetir igual na aula passada, né? Eu preciso transportar esse material da minha sede para o laboratório que faz a parte da microbiologia. Nem sempre essa parte da microbiologia vai ser feita no hospital. E aí eu vou levar esse material crescendo até sei lá onde. Tem vezes que a microbiologia é em outro estado, tá? Acontece muito de empresas grandes levarem para outro estado essa amostra, né? Para São Paulo, um exemplo. E aí eu vou levar esse material num pote que ele pode crescer a bactéria ali antes da hora. Então eu tenho que colocar um que vai o quê? Reduzir, né, a multiplicação e manter mesmo assim a viabilidade. Então o tioglicolato de sódio é ótimo para isso, né? A asepsia da coleta não é feita por nós, né? O médico que colhe, né? Mas a antiasepsia, ela é feita da mesma maneira que é feita lá do líquido pleural. Tem que fazer com tintura de iodo ou PVPI a 10%, né? E aí depois eu vou ter que remover esse iodo, né? Com álcool a 70%, para me evitar o quê? Queimaduras, né? E a mesma quantidade que a gente usa lá na microbiologia, né, para fazer o líquido pleural, é a mesma coisa que tem aqui. É 1 a 5 ml, tá? E quando eu quero fazer a pesquisa de Mycobacterium e eu vou usar uma garrafa de hemocultura, a garrafa de hemocultura a gente já teve essa aula. Ela exige uma quantidade lá, né, de 2 a 8 ml, 5 a 8, 2 a 10, a gente vai depender do que está escrito na garrafa. Então, os livros de microbiologia, eles botam em torno de 2 a 10 ml para ser inoculado no frasco de hemocultura. No caso, quando ela é feita, né, em hemocultura, né, quando você quer fazer uma pesquisa de Mycobacterium em hemocultura, vocês têm que mandar isso em até 12 horas para quem for fazer, senão perde a viabilidade da amostra, tá bom? Então a gente vai fechar líquido peritoneal, o próximo material é líquido pericárdico, tá bom, galera?